Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós nesta semana, neste final de semana, neste domingo, Dia em que o Senhor fez, o dia que nós nos colocamos na presença do Senhor para cultuá-lo, adorá-lo e também estudar a sua palavra. Damos início a mais uma escola bíblica dominical, hoje dando continuidade ao Dia da Igreja Perseguida, o DIP. Semana passada eu falei um pouco, introduzi um pouco sobre a igreja perseguida, quantos milhões de cristãos nós temos perseguidos. Hoje quem vai estar ministrando a aula, trazendo também um vídeo, é nosso irmão Diácono Demétrios, que estará falando, nos trazendo esse estudo a respeito do Dia da Igreja Perseguida. Só recapitulando, o Dia da Igreja Perseguida, ele acontece um domingo após o domingo de Pentecostes, o dia de oração, a semana de oração, ela ocorre neste momento. Hoje nós queremos, na introdução da nossa escola bíblica dominical, nessa abertura, refletirmos sobre a solenidade da Santíssima Trindade. Pela nossa liturgia, pelo nosso calendário litúrgico, o domingo passado é o de Pentecoste, consequentemente o próximo domingo é o domingo da Santíssima Trindade. Quero meditar na palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versos 16 ao 20, que diz assim a palavra do Senhor: Então os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco sempre até o fim do mundo. Amém. Oremos. Santíssimo, bondoso e eterno Deus, obrigado por esse instante, por este momento que nos colocamos na tua presença, para cultuar-te, louvar-te, em espírito e em verdade. Abençoa-nos no teu ensinamento nesta manhã da Escola Bíblica Dominical. Amém. Amados, hoje celebramos, como já havia dito, a solenidade da Santíssima Trindade, que é um convite a decifrar o mistério. Aliás, não é um convite a decifrar o mistério que esconde por detrás de um Deus em três pessoas, mas sim é um convite a contemplar o Deus que é amor, que é família, que é comunidade, que criou os homens para os fazer comungar nesse mistério de amor. Em Deuteronômio, no capítulo 4, Javé se revela como Deus da relação, empenhando em estabelecer comunhão e familiaridade com o seu povo. É um Deus que vem ao encontro dos homens, que lhes fala e que lhes indica caminhos seguros de liberdade e de vida. Que está permanentemente atento aos problemas dos homens, que intervém no mundo para nos libertar de tudo aquilo que nos oprime e para nos oferecer perspectivas de vida plena e verdadeira. Ao lermos a carta aos Romanos, capítulo 8, dos versos 14 ao 17, concluímos que o que confirma a mensagem da leitura de Deuteronômio, que o Deus em que acreditamos não é um Deus distante e incansável, ou inacessível, melhor dizendo, que se demitiu do seu papel de criador e que assiste com indiferença à impossibilidade, aos dramas dos homens, mas é um Deus que acompanha com paixão a caminhada da humanidade e que não desiste de oferecer aos homens vida plena
e definitiva. No Evangelho, o qual nós lemos nesta manhã, segundo o apóstolo São Mateus, capítulo 28, os versos de 16º ao 20º, Jesus dá a entender que ser seu discípulo é aceitar o convite para se vincular com a comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus recebem a missão de testemunhar a sua proposta de vida no meio do mundo, não enviados a apresentar a todos os homens e mulheres, sem exceção. O convite de Deus é para integrar a comunidade trinitária. Nós somos enviados a apresentar a todos os homens e mulheres, sem exceção, o convite de Deus para integrar a comunidade trinitária. Quando nós estudamos a semana passada sobre a igreja perseguida, sobre esses cristãos que aceitaram e conhecem a Jesus Cristo, verdadeiramente foram tocados pelo Espírito Santo, estão cumprindo o ID do Senhor, nos faz levarmos essa reflexão de irmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo a grande comissão, como é conhecido esse conjunto de textos, de versículos que nós lemos. Esta grande comissão, esse aparecimento de Cristo, nos coloca ao irmos, ao ide, ao proclamar o Evangelho. Isso cabe a nós cristãos, cabe a nós conhecedores da palavra de Deus, sermos uma igreja, sermos pessoas e sermos cristãos ou cristãs e entendermos que temos este compromisso do ID. Se Cristo me alcançou, morreu por mim, cabe a mim agora proclamar a sua vida, a sua verdade e pregar a libertação aos cativos. Que o Senhor nos abençoe nesta aula que teremos com o nosso irmão diácono Demétrios. Bom dia, irmãos, graça e paz. Espero aí que todos estejam bem. Hoje eu fui incumbido de trazer a aula da escola dominical e o tema de hoje é cristãos presos. Esse tema vem de encontro com o domingo de hoje, que nós consideramos como o domingo da igreja perseguida. Esse domingo da igreja perseguida, ele é um movimento nacional de oração que é feito uma vez por ano, devido ao grande número de cristãos perseguidos que existe no mundo hoje. Hoje nós temos em torno de 340 milhões de cristãos que de uma forma ou de outra sofrem algum tipo de perseguição. Algumas de forma leve, outras de forma mais drásticas, severas. Esse movimento, o DIP, Domingo da Igreja Perseguida, ele foi idealizado pela Missão Portas Abertas. É uma associação, assim, é uma instituição internacional que serve em mais de 70 países e cujo objetivo é atender e servir os cristãos perseguidos. Como eu sou correspondente local da nossa igreja, então eu estou trazendo esse tema para nós hoje, para nós meditarmos sobre isso, sobre os cristãos presos, que é o tema deste ano. Cada ano tem um tema. Muito bem. A última vez que eu acessei o site da Missão Portas Abertas, já havia 11.664 igrejas cadastradas. Então isso significa que a Igreja Presbiteriana do Jardim das Oliveiras é uma dessas 11.664. Provavelmente já devemos ter mais, vamos arredondar aí, que hoje, na data de hoje, temos aí 12.000 igrejas com esse mesmo propósito, com esse mesmo espírito de orar e de trazer este tema para a reflexão da igreja brasileira acerca dos nossos irmãos que estão presos ao redor do mundo. Essa data ela varia de ano, ela sempre cai um domingo após o Pentecostes. Então no domingo passado nós celebramos o domingo de Pentecostes e nesse domingo é o domingo da igreja perseguida.
E é sempre um domingo depois do Pentecostes, porque, segundo o relato de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, os apóstolos Pedro e João, eles foram presos por estarem pregando a palavra de Deus. Então, simbolicamente, considera-se que a igreja perseguida nasceu aí, logo após a descida do Espírito Santo no Pentecostes. O texto-chave de hoje, eu vou ler para os irmãos, que está em Romanos, no capítulo 5, versículos 3 a 5, que diz o seguinte: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Isso é Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5. Lendo o versículo 1, que diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus nos garante a paz através da justificação que Ele nos dá, através da obra que Jesus fez por nós e por cada um que pertence à sua igreja. Então, cada um de nós não devemos mais temer, mas como na condição de justificados, nós podemos ter essa paz no nosso coração. No versículo 2, vai dizer assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, além da paz, Deus nos concede a esperança para vivermos nessa vida, nunca desesperados, nunca abatidos, mas sempre com esse espírito de esperança. Então a paz Ele nos concede e a esperança também, para que possamos viver a nossa vida cristã após a justificação. E o texto que nós lemos, que é do versículo 3 a 5, é aí que entra o tema-chave para nós meditarmos sobre os nossos irmãos cristãos presos, que diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, a tribulação, ela acontece na vida do crente, do cristão, e nós nos gloriamos nela. Nós não ficamos entristecidos, abatidos, desanimados, esmorecidos, mas é motivo de nós nos gloriarmos nelas, porque essas tribulações, elas, primeiro, nos produzem perseverança na nossa vida, faz com que nós perseveremos. A perseverança produz experiência, então somos cristãos cada vez mais experimentados com as adversidades da vida e as vitórias que Cristo vai nos dando. E a experiência traz a esperança. E essa esperança ela não se confunde, conforme nós vimos aqui, porque é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo o amor de Deus. Interessante que essa parte do é derramado, no verbo grego, é uma coisa que acontece, é uma coisa que ocorreu no passado e continua acontecendo. Não é um passado feito, mas é derramado e continua sendo derramado. É como se Deus, vamos supor assim, Deus pegasse um vaso cheio do amor dele, aí ele derramasse no nosso coração, lá quando nós nos convertemos. E daí nós vamos vivendo a nossa vida e Deus continua derramando o amor dele. Então esse amor dele continua sendo derramado no nosso coração, através da nossa vida, através do Espírito Santo. E assim nós temos essa força de vivermos essa vida cristã aqui nessa terra. Isso é aquilo que capacita os nossos irmãos presos a realmente enfrentar essa situação tão difícil que é a privação da sua liberdade.
Nós, como cristãos, nós não temos prazer ou buscamos o sofrimento. Não é porque nós nos gloriamos nas tribulações que nós iremos atrás delas. Na verdade, nós temos paz, temos amor, temos esperança, mas nós estamos sujeitos às tribulações. E caso elas aconteçam na nossa vida, assim como acontecem na vida desses irmãos cristãos perseguidos e que estão presos, o amor de Deus, a esperança e a paz é aquilo que sustenta e dá a graça para suportar até que recebam a vitória, sendo assim da vontade do Pai. Bom, essa questão da prisão, de se prender cristãos, ela não é novidade, ela acontece desde os primórdios da igreja. Quem estuda história pode perceber que lá nos primeiros 300 anos, com o Império Romano, teve intensa perseguição, muita prisão e foi um período muito difícil. Inclusive, grande parte do Novo Testamento que nós temos hoje, as escrituras sagradas cristãs, elas foram escritas a partir da prisão. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo estava preso e ele escreveu suas cartas, suas epístolas de dentro da prisão. Outro exemplo é o apóstolo João, que escreveu também o Apocalipse, preso naquela ilha, Patmos, que era uma ilha-prisão. Então, isso não é novidade dos tempos atuais. Isso acontece desde aquele tempo. E apesar da esperança, da fé que eles têm e do amor derramado em seus corações, eles precisam da nossa oração e do nosso apoio, de nós que somos parte da Igreja Livre, vamos dizer assim. Aqui no Brasil nós não sofremos como se sofre em outros países. Aqui nós temos uma grande liberdade religiosa, e isso praticamente nos dá a responsabilidade de orarmos e apoiarmos esses irmãos que estão presos por amor a Cristo. Em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 3, diz o seguinte: Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoas fosseis os maltratados. Então, para nós nos colocarmos na pele desses irmãos, conforme diz as Escrituras, e que nós possamos orar por eles, dar o apoio necessário que eles precisam. E esse é o objetivo do Domingo da Igreja Perseguida, de que nós tomemos a consciência de que temos irmãos nessas condições e de que eles precisam da nossa mão estendida, da nossa ajuda. Bom, trazendo agora a questão para os tempos atuais, para os dias de hoje, ano 2021, nós temos irmãos perseguidos em mais de 70 países, sendo que 50 saem na lista de perseguição, na classificação, né? Então, essa classificação ela é dividida em níveis, vamos dizer assim, do mais alta, que é a extrema, depois vem a severa, a moderada e, por fim, a variável. A variável não entra na lista dos 50 países, só a extrema, a severa e a moderada. E a prisão, a questão da prisão, ela já está na esfera extrema, porque afeta diretamente a vida do cristão de uma forma mais impactante, mais direta, vamos dizer assim. Ela não é uma perseguição indiretamente, mas ela já é direta e afeta totalmente a vida do cristão. Então, neste ano, são 3 países que se destacam nessa condição de cristãos presos, que são a Eritreia, o Irã e a Coreia do Norte. Durante o último ano que foi feita a pesquisa para a classificação de 2021, durante a pesquisa, o número de 4.277 cristãos foram presos. Então, a gente vê aí que é um número muito grande
para um período muito pequeno, né, de tempo. A maioria dessas prisões ela ocorre em igrejas domésticas, como no Irã. Aqui no Brasil podemos fazer a comparação como se fosse um culto no lar ou naquelas reuniões de células que existem. Então você está reunido dentro da sua casa com a sua família ou com alguns irmãos convidados e de repente a polícia bate na porta, interrompe e leva um ou outro preso para fazer interrogatório, para deixar preso. E é isso que acontece. A maioria não é em templos, mas nessas igrejas domésticas. E essas igrejas domésticas existem exatamente por causa disso, por causa da repressão do governo. Então não existe, como não existe em templos, as igrejas são nas casas. No Irã nós temos muitos pastores presos. Quem acompanha o site da Portas Abertas pode ver sempre notícias acerca deles, tem até vários nomes, sempre necessitam de orações. O Irã é um país do Oriente Médio e no continente africano nós temos a Eritreia, fica ali próximo da Etiópia, do lado do Sudão. E também durante a pesquisa, desses 4.277 cristãos, 930 foram só na Eritreia. A Eritreia é muito terrível a questão da prisão lá, porque eles aprisionam os cristãos dentro de containers. As condições ali são subhumanas, são insalubres. Eu tive a oportunidade de ler um livro de uma cantora que sobreviveu a uma das prisões. Inclusive eu até pude vê-la pessoalmente num dos encontros com o correspondente internacional da Portas Abertas. E ela conta que ali o banheiro é uma lata que tem cheio de gente dentro do container, não tem latrina, não tem papel higiênico, é uma lata que fica ali limpam a lata uma vez por dia, sei lá. Então são condições muito terríveis e isso, como não tem condições higiênicas, as pessoas que estão presas acabam adoecendo e muitas morrem. Desde 2006, nas prisões da Eritreia, 28 dos nossos irmãos morreram, sendo que foram 12 mulheres e 16 homens. Então esses, infelizmente, não sobreviveram às condições de encarceramento. A Coreia do Norte é o pior país que existe para um cristão viver e lá os cristãos presos são submetidos a trabalhos forçados. Estima-se, porque a Coreia do Norte é um país muito fechado, então não dá para se ter dados muito precisos, mas estima-se que haja entre 70 a 90 mil cristãos presos nessas condições, trabalhando em trabalhos forçados. Agora, a gente vê recentemente, né, a China também prendendo bastante gente, agora com as comemorações do centenário aí do Partido Comunista Chinês, eles estão endurecendo cada vez mais com a ideologia. Então, por exemplo, se você pega o seu celular, acessa um site para ler uma Bíblia online, baixa um aplicativo de Bíblia, imediatamente o governo já é alertado e vão atrás de você questionar um monte de coisa, perguntar e te levam para a delegacia para você prestar depoimento. Isso está acontecendo hoje em dia. Parece surreal, mas está acontecendo. E no Paquistão também é um país que se prende bastante. Geralmente se prende ex-muçulmanos e sempre com a acusação de blasfêmia, né, contra o islamismo, contra o profeta Maomé, e isso lá existe a pena de morte para isso. Então, geralmente os cristãos que estão presos, eles praticamente estão no corredor da morte. Então são alvos de nossas orações. Bom, por que devemos nos importar com os cristãos presos? Porque eles fazem parte do corpo de Cristo. Eu gostaria de ler 1 Coríntios 12, 26, que diz assim: quando um membro sofre,
todos os outros sofrem com ele. Então a igreja é um corpo de Cristo. Se nós estamos bem aqui no Brasil e nossos irmãos não estão bem em qualquer outro país do mundo, nós vamos sofrer. Quando, por exemplo, a gente tem uma dor em qualquer parte do corpo, vamos supor uma dor de dente, a gente já fica ruim, uma dor de cabeça, mas o nosso pé, a nossa mão está tudo bem. Mas a cabeça está doendo e a gente já não fica bem, atinge o corpo inteiro. Então, o corpo de Cristo é a mesma coisa. Se um não está bem, afeta todos. Então, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, de acordo com 1 Coríntios 12, 26. Quando socorremos também um irmão preso, estamos fazendo isso ao próprio Jesus. A gente conhece aquela passagem lá do Evangelho de Jesus, capítulo 25, em que ele coloca as ovelhas de um lado, os bodes do outro. E daí o nosso Senhor Jesus diz, né? Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Aí o versículo 40. O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então servir a igreja perseguida é prestar o nosso serviço também ao próprio Senhor Jesus Cristo. E também a nossa oração, ela tem o poder de mudar a situação. Nós vemos no relato dos Atos dos Apóstolos que a igreja estava orando e Pedro foi livre. Nós podemos orar para que esses irmãos também sejam livres, ou para que a graça de Deus esteja ali continuamente com eles, dando apoio. E também orar a favor de suas famílias, porque esses irmãos, por exemplo, vamos supor que um pai de família seja preso. Fica a mulher sem condições de renda, ficam os filhos abandonados por tempo indefinido e não tem apoio do governo. Quem que vai socorrer essa família que está desamparada? Então, quando um é preso, a situação é complexa, ela é mais ampla, né? E como que nós podemos ajudar? Que é a questão para a gente encerrar essa aula de hoje. Em primeiro lugar é orando. Nós, acho que não custa nada orar. Todo mundo pode orar assim que puder, sentir no coração. E a nossa intercessão, com certeza Deus ouvirá. Esses irmãos precisam muito de oração. Também podemos contribuir, se assim for do desejo do nosso coração, financeiramente. No caso, eu estou me referindo à missão Portas Abertas, porque ela já faz esse trabalho com suporte socioeconômico, com advogados, caso a pessoa presa precise, né? O apoio psicológico também ao próprio preso e à família, e a presença de apoio para fortalecer a igreja, porque às vezes um pastor é preso, a igreja fica desamparada, a igreja fica sem pastor, que as ovelhas não podem se dispersar, mas a igreja precisa se fortalecer com o apoio de alguém que esteja ali servindo os cristãos perseguidos. E nós podemos agir também. Por exemplo, podemos fazer uma campanha de cartas, escrever uma carta, mandar um cartão postal para esses irmãos que estão presos. Por exemplo, você manda um cartão, uma carta para um pastor, uma pastora que esteja presa lá no Irã. Isso é um dos exemplos. Ou conforme nós estamos fazendo hoje, que é o Domingo da Igreja Perseguida, que é um momento de oração, de conscientização e de levarmos esse assunto para os irmãos conhecerem. Porque aqui no Brasil, nós não vamos ver na televisão, no rádio, notícias a toda hora, a todo momento sobre esses casos que acontecem. Esses casos são abafados. Como é que a gente vai ter notícia, por exemplo, lá da Coreia do Norte ou de um local lá na Eritreia? É muito raro acontecer. Mas através desses canais nós podemos ter as informações dos nossos irmãos de agentes que estão lá apoiando e servindo esses cristãos. Bom, quem tiver interesse em receber uma revista de apresentação da Missão Portas Abertas, gratuita, por favor, entre em contato comigo. Se você não tiver
os meus dados de contato, o número de telefone, o e-mail, pode entrar em contato com a Igreja Presbiteriana do Jardim das Oliveiras, que com certeza algum dos irmãos poderá passar o meu contato para você. E daí a gente providencia o envio dessa revista de forma gratuita para você. E daí lá você vai receber mais informações, como você pode ajudar, se envolver, caso se interesse. E é isso. Eu espero que o tema de hoje, Cristãos Presos, tenha sido edificante para você, sabendo que nós estamos unidos, né? Nós estamos um com eles. E precisamos fazer algo, principalmente a oração, e podemos fazer algo além, a mais também, se assim desejarmos. Então, eu agradeço a oportunidade de vocês, a oportunidade que me foi dada de trazer esse tema para vocês. Agradeço a atenção dada e que Deus abençoe a todos nós. Amém. Irmãos, agradeço a atenção dos amados. Peço já de antemão desculpa por barulhos. Estamos home office, estamos num dia atípico na minha região, estou com reformas, gato brincando no quarto, mas o importante é nós estarmos centrados, concentrados e compenetrados na palavra de Deus. Que o Senhor possa estar nos abençoando nesse instante, que nós ouvimos mais uma aula, mais uma vez ganhamos e adquirimos conhecimento sobre a igreja perseguida, e nesse momento qual nós nos despedimos. Vamos orar mais uma vez, agradecendo e pedindo, e intercedendo. Santo e bondoso Deus, intercedemos por esses milhões, por esses milhares de cristãos, de irmãos em Cristo Jesus, que de alguma forma estão sendo martirizados hoje, Pai. Que o Senhor, com o teu Espírito Santo, venha acalentá-los, dar esperança, dar transformação para este mundo, e que o teu Evangelho nunca se cale, Pai, diante das perseguições. Abençoe a vida dos nossos irmãos que completaram mais um ano de vida. Abençoe a vida daqueles irmãos que estão necessitando também de emprego, trabalho, estão passando por dificuldades financeiras, estão passando por dificuldades de saúde. Tu conhece a cada irmão desta igreja, a cada membro desta igreja. Tu sabes as alegrias e as dificuldades que temos enfrentados. Que o Senhor possa estar nos sustentando cada dia mais, ó Pai. Abençoa a vida daqueles irmãos que no mês de maio completaram mais um ano de vida, que nessa semana também completaram mais um ano de vida, Pai. Que o teu amor e a tua misericórdia nos sustente, Pai. Abençoe os pastores desta igreja, o conselho desta igreja, a mesa diaconal, Pai. Enfim, todos os ministérios desta igreja, Pai. E que possamos cada dia mais estar nos preparando e nos ajustando para proclamar o teu evangelho. Tudo isso pedimos em Cristo. Amém. Que os amados irmãos tenham uma excelente e abençoada semana em nome do Senhor Jesus. Amém.